Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, porque assim, o torcedor do Chelsea está começando a ficar preocupado com a falta de avanço e progresso em relação ao acordo por Xavi Simons, né? O atacante barra meio-campista barra ponta do RB Leipzig, é um cara extremamente versátil, né? Ele foi vinculado a uma possível transferência ao Chelsea recentemente e começou a receber muitos rumores, principalmente por parte do Fabrício Romano, dizendo que negociações estão muito avançadas, etc. Elas estão avançadas, está próximo, it's really close, very close, mais assim, close do que isso, ele vai estar dentro dele, né? Tipo assim, realmente vai estar na casa dele, mas o verdade é que a gente vê isso e nada, né? Tipo, nenhum jornalista assim, dos outros GPs, se a gente for colocar aqui, né? Vou colocar, por exemplo, o Fabrício Hawkins ou o David Ornstein principalmente, né? Falaram nada até agora disso. É um pouco curioso, né? Tipo, o Fabrício é um cara que toda hora tem alguma notícia do Chelsea e tá pronto para falar alguma coisa, né? E assim, não tô querendo dizer que o Fabrício está errado sobre rumores do Chelsea. O Chelsea pode, realmente deve estar tentando contratar o Simons, mas até que ponto? Porque me parece o Chelsea, assim, pensando em uma oportunidade, né? De conseguir um jogador que, além de jovem, é um cara que já produz no presente, que foge um pouquinho tanto do padrão, né? Porque o Chelsea está sempre procurando jogadores que, teoricamente, estão, aquele negócio, precisando apelar as arestas para conseguir uma produção mais estelar, né? E, assim, os jogadores que fogem um pouco disso por exemplo, o Enzo Fernandes e o Caicedo, que eles pagaram mais de 100 milhões por cada um, já eram caras que produziam muito em termos de presente, né? Mas é meio fora da curva isso. Normalmente jogadores é isso, o Delap é isso, o próprio João Pedro é isso, ele não é um cara que tinha produção explosiva antes de ir pro Chelsea, teve 3 jogos maravilhosos, vamos ver se mantém nesse nível, até agora uma surpresa fantástica. Eu acho que ninguém imaginava que o cara ia chegar arrebentando a boca do balão desse jeito, né? Mas uma parte dos jogadores do Chelsea é isso. Você espera um futuro mais estelar. O Xavi Simons foge um pouco disso. Eu não acho que a produção dele é de um cara de primeira prateleira, mas já é um cara que, assim, ele participou diretamente para 17 gols, de 25 nessa última edição da Bundesliga, em um time extremamente bagunçado, completamente perdido do que queria fazer dentro de campo. Então, assim, é bem acima do que o Chelsea está acostumando a contratar, né? Tipo, talvez a única outra transferência que eu consigo pensar de alguém que teoricamente jogava mais pronto é o Christopher Nkunku, mas esse aí lesionou, deu azar, né? O Cole Palmer entra para aquela regra, né? E é um cara que explodiu. Ele não produzia números tão estelares, mas foi só receber tempo, confiança que o cara virou o que virou, né? Mas, como eu disse, o Simons foge um pouco disso, porque todo mundo sabe o talento que ele tem e já sabe que ele é capaz de produzir coisas de maneira imediata. Então, por isso que é uma contratação que empolga mais a torcida do Chelsea. Mas não tem muito avanço sendo noticiado. Ontem mesmo, nada, nenhum tipo de detalhe, né? E assim, o RB Leipzig passa por uma reestruturação. Deve vender o Sesco, deve vender o Simons, mas se o Chelsea fica protelando, o negócio não fica necessariamente mais fácil, entende? E o que me assusta é, o Chelsea quando quer alguém de verdade, paga o que é necessário. O Gittens para mim é um exemplo muito escrachado, né? Porque o Chelsea fez uma oferta inicial de 40 milhões de euros, o Dortmund pediu mais e o Chelsea pagou 60 milhões de euros. O Chelsea aumentou a oferta assim, em um terço. Na verdade, é assim, 50%, se a gente para pensar, de 40 para 60. Então, assim, é que eu fiz a conta errada. Se você dividir ali 60 por 3, aí dá 20, aí um terço, mas a verdade é que, assim, foi muita coisa que o Chelsea aumentou a oferta, mesmo que haja muitos bônus ali, mas, assim, pagaram muito mais do que aquilo que a gente imaginava. O João Pedro custou 60 milhões de libras. Sei que é uma transferência nacional e mais caro, mas eles pagaram. Eles não tiveram dificuldade de chegar lá, pagamos, né? E o Simons, por que é diferente, né? O Chelsea já vendeu um jogador agora, que é o caso do João Félix. O Chelsea já vendeu o Noni Madueke, entende? E assim, essas vendas foram posteriores à compra do João Pedro, então não necessariamente a cotação do João Pedro estava vinculada à venda já do Noni Madueke. Então, assim, a questão é, o Chelsea já fez 80 milhões garantidos em vendas, né? Isso, se a gente for pensar em libras, é um pouquinho menos, mas somando bônus, o Chelsea tem mais de 100 milhões de euros em vendas pós a contratação do João Pedro. Não é falta de dinheiro que justifica uma lerdeza desse negócio com o Simons. Eu acho que o Chelsea está querendo economizar cada centavo possível. Ok, é válido, o Chelsea pode economizar um dinheirinho, mas eu acho assim, se existe um risco da negociação dar uma colapsada, aí eu acho que é um negócio que não vale a pena. Mas aí a gente tem que entrar no outro detalhe. Será que o Chelsea quer mesmo o Xavi Simons a esse ponto? Porque
eu acredito que não é muito difícil deles desistirem disso e irem atrás do Garnacho. Porque a diretoria do Chelsea é obcecada pelo Alejandro Garnacho, o que tudo indica. Todos os jornalistas falam isso, que eles querem o Garnacho, etc. E eu, sinceramente, fico pensando assim, né? O Garnacho à frente do Simons é uma coisa que não faz sentido. Não é algo que está sendo vinculado no momento, mas essa demora para ir atrás do Simons até agora chama atenção, porque aquele negócio, o jogador dessa qualidade, né? Você não pode garantir que ele vai ficar sempre no mercado, porque já teve notícias de interesse do Bayern, o Arsenal também pode estar interessado. Eu não vejo dificuldade desses times chegarem lá e pagar esse dinheiro que o Leipzig está pedindo. 70 milhões de euros, sem a obrigação de tudo ser fixo. Eles podem aceitar 55 milhões mais 15 em bônus, gente. É uma barganha para um jogador de 22 anos que nas últimas temporadas tem produzido diretamente para mais de 20 gols, e esse a cada temporada, sem precisar de pênalti, sem precisar de nada disso e sem ser um centroavante, no meio campo. Então assim, não é todo dia que isso surge no mercado, um jogador dessa qualidade. Ele não é uma aposta, ele é um cara que já entrega em termos de presente e pode se tornar ainda maior, ainda melhor. Então assim, ele é um cara que ainda não explorou o potencial máximo dele, mas o que ele é hoje é um jogador diferenciado. Então assim, esse é um tipo de oportunidade que não pode deixar passar. Chelsea tomou as rédeas da negociação, tem que tentar. Porque se dá uma brecha aí pro Bayern e pro Arsenal, é assim, principalmente pro Arsenal, seria uma perda dolorosa no mercado, porque sabe, né? Se um cara desse vai pro rival e não é difícil o cara explodir lá em bom sentido, em termos de produção, é um negócio que pode arrepender no futuro. Então vamos ver, será que o Chelsea está com tudo sob controle? Será que essa demora é normal? Mas é muito engraçado, assim, o Chelsea is really close, very close, e nada de negociação concluída e nada disso. Vamos ver se as coisas mudam. Será que hoje ainda eles vão lá e calam minha boca? Sei lá, tudo pode acontecer nesse mercado. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal.